Amados, vamos dar sequência às nossas reflexões no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. E nós vamos falar hoje sobre o jejum bíblico. Talvez seja um tema nada contemporâneo, ou talvez muito mal interpretado e usado na vida da igreja, mas é um tema de muita importância, de grande relevância, e que nós devemos estar atentos para que possamos fazer um jejum e que ele seja bíblico. A Bíblia nos ensina sobre jejum, nós temos muitas orientações da palavra de Deus para esse tema, e nós devemos observar conforme as Escrituras para que possamos ser bem sucedidos nessa piedade, nessa prática de piedade. A palavra de Deus nos diz, Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18, se você pudesse, coloque de pé para junto lermos a palavra de Deus. Para que seja uníssono, você pode ler junto comigo aqui na tela. Eu estou exatamente com a versão NVI, e nós vamos poder juntos fazermos a citação da palavra de Deus. É importante, irmãos, esse momento. Talvez seja um momento que muitas pessoas não pegam a Bíblia para ler. Estão à nossa volta e vão escutar a leitura pública da palavra de Deus. Que seja bem cheia de vigor a nossa leitura. Diz assim a palavra de Deus: 1, 2, 3. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente, eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que te vê em secreto. E o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Amém. Podem se sentar, amados. Deus, obrigado por sua palavra. Obrigado, Deus, por estarmos aqui com os nossos irmãos juntos, e nós queremos agora refletir sobre mais essa verdade da sua palavra, Senhor. Nós queremos te pedir que por graça e por misericórdia o Senhor fale aos nossos corações. Queremos lembrar de colocar os nossos irmãos que estão impossibilitados, impedidos de estar aqui conosco. Que o Senhor conceda a eles, ó Deus, graça, vigor, saúde, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nós queremos orar, pedir ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação, misericórdia do nosso povo. Ó Deus, que o Senhor venha estar nos livrando de todo o mal, que o Senhor venha estar, ó Deus, tendo misericórdia, Deus, das nossas vidas, para que nós possamos viver, ó Deus, uma vida diante do Senhor em retidão, uma vida diante do Senhor, ó Deus, que te glorifica, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que venha sobre o teu povo com a sua palavra e fale aos nossos corações poderosamente, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é suficiente, a tua palavra é inerrante, a tua palavra é poderosa, e ela é tudo que nós temos, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Meus amados irmãos, o jejum é uma prática, é uma daquelas práticas esquecidas, que nós não estamos habituados na nossa disciplina espiritual a usufruir dessa bênção, desse meio de graça que o Senhor concede ao seu povo. E nós queremos falar sobre jejum hoje. Jejum aparece na Bíblia a primeira vez quando Moisés sobe no Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Êxodo capítulo 34, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então aqui nós temos um tipo de Cristo no Antigo Testamento, fazendo exatamente aquilo que Cristo vai fazer em Mateus capítulo 4,
Jesus vai ser tentado e ele vai ficar 40 dias jejuando antes de ser tentado. E nós vamos observar que Deus está mostrando, através daquilo que Ele está concedendo ao seu povo, o grande significado que tem o jejum. Antes não prescrito e nem anunciado por Deus através de estatutos, mas atraído por Deus, Moisés se coloca diante de Deus e estabelece um jejum. Nós vamos observar na história bíblica da redenção que os reis, eles jejuavam. Nós lemos aqui quando o profeta Zacarias chamou o povo para o jejum, Deus através do profeta Zacarias, no nosso texto de transição. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, diz assim: então Josafá temeu, presta atenção, quando Deus falou através do profeta, convocando o povo a voltar-se para ele, a se arrepender dos pecados, se voltar para ele, diz assim a palavra de Deus: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Quando Josafá escuta o chamado ao arrependimento, ele proclama um jejum, a fim de estabelecer na vida do povo santidade, a fim de fazer o povo voltar-se para o Senhor em sinal de dependência, de humilhação. Jesus nos aponta, amados, para a necessidade de jejuarmos. Capítulo 9 de Mateus, versículo 14 e 15, diz assim: então os discípulos de João vieram e perguntaram-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias, quando o noivo lhes for tirado, então jejuarão. A grande disputa para a continuidade ou não do jejum na vida da igreja neotestamentária é que muitos justificam que Jesus estabeleceu uma regra para que, enquanto na sua presença, não precisava mais de jejum. O jejum foi antes. Mas Jesus está dizendo o seguinte: quando o noivo for tirado, é uma palavra explícita, direta aos discípulos e à presença física de Jesus, não a presença espiritual. Então Jesus está apontando para a seguinte realidade: o tempo que eu subir aos céus, houver a ascensão, haverá necessidade do jejum. Amados, nós precisamos entender que a história da igreja primitiva, a começar em Atos dos Apóstolos e até a era dos puritanos, nós vamos observar isso. Na igreja primitiva, em Atos, está registrado no capítulo 13, versículo 2 e 3, enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quando a igreja fazia o quê? Adorava e jejuava. Deus estava cuidando da vida da igreja, e a sensibilidade à voz do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, a voz de Deus estava ligada diretamente a abster-se, a estar em humilhação, em quebrantamento. Atos capítulo 14, versículo 23 diz assim: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Agora escute isso: tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Presbíteros em cada igreja. Como nós vamos escolher, designar, como nós vamos estabelecer, como nós vamos instruir, como nós vamos direcionar, como nós vamos saber que são esses que devem ir? Jejum e oração. O Hernando Dias Lopes diz que jejum é fome de Deus. Jejuar é ter fome de Deus. É estar com o coração cheio de apetite pela vontade de Deus, pela presença manifesta de Deus, por estar cheio do Espírito Santo de Deus. E essa prática não pode ser esquecida por nós.
Na história da igreja, tivemos alguns pontos significativos para a orientação de jejum. O sínode de Dort. O sínode foi o quê? Quando a igreja se reuniu, naquele tempo, para dar respostas a falsos ensinos e a desvios doutrinários. A igreja se reuniu e fez vários pontos, vários incisos, vários artigos para combater falsos ensinos. E sobre a prática do jejum, o artigo 66 do Sínode de Dort nos diz assim: em tempos de guerra, epidemias, desastre, grande perseguição contra as igrejas e outras situações que afligem o povo de Deus, os ministros da igreja deverão solicitar ao governo o exercício da sua autoridade e ordenar ao povo que marque e separe dias estabelecidos de jejum e oração. O problema é que nós estamos, como igreja, deixando que o regimento da prática de piedade seja vindo do Estado para a gente, e não a gente indo aos governantes e pressionando-os pela autoridade da palavra de Deus, para que esses se voltem ao Senhor, se arrependam dos seus pecados e proclamem sim um sinal de arrependimento diante de Deus. Qual foi a tragédia que aconteceu no Brasil? Nós temos algumas recentes, talvez Brumadinho seja uma das que a gente possa considerar. Catástrofes que estão acontecendo lá na área de cima do país, catástrofe ambiental, chuva, muita chuva. Cidades inteiras que estão com seus telhados escondidos. Eu vi isso, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Isso me chama a atenção da tamanha frieza espiritual que o povo se encontra, de não entender alguns sinais de Deus que são chamados para arrependimento e fé. Quando nós vimos um jejum público, manifesto, real, proclamado na nossa nação. Não estou falando de ato profético em cima de trio elétrico. Eu estou falando de cara no pó, no culto público. Eu estou falando de vida secreta, piedosa e poderosa de jejum e oração. Eu estou falando de um povo com o coração voltado ao Senhor, e não de manifestações estranhas em público. Estou falando disso não. E Jesus vai nos ensinar, foi o texto que a gente leu. A confissão helvética diz assim: o jejum é a abstinência e a moderação dos piedosos. É a vigilância e a disciplina da nossa carne, empregadas em favor de alguma necessidade presente, por meio dos quais nos humilhamos diante de Deus e privamos a carne das coisas que ela aprecia, a fim de tornar-se mais disposta e obedeça com maior facilidade ao Espírito Santo. Por essa razão, aqueles que não prestam atenção a essas coisas não jejuam de fato. Eles pensam que se enchem o estômago apenas uma vez por dia, estão jejuando. E quando por um período de tempo se abstêm de certos alimentos, pensam que dessa forma eles agradam a Deus e obtêm mérito próprio junto dele. O jejum é um auxílio para as orações dos santos, para todas as virtudes. Mas os jejuns em que os judeus se abstinham de alimento, mas não abandonavam a perversidade, eles não agradavam a Deus em nada, como podemos ver nos livros dos profetas, que foi aqui citado na transição, o profeta Zacarias. Vocês estão jejuando em dias, meses e horas estabelecidas, mas seus corações estão distantes de mim. Isso é religiosidade. Um artigo puritano, escrito por James Rusher, redigiu os artigos da religião holandesa para expressar a fé puritana na Irlanda. E preste atenção que eles escreveram 104 artigos que tratavam especificamente de jejum. É lógico que eu não vou ler os 104 artigos aqui, mas eu escolhi um dentre eles. Eu achei esse aqui fantástico. O artigo 49 refere-se às circunstâncias que provocam esses dias de jejum. Diz assim: quando Deus, o onipotente, nos castiga com aflições, ou alguma grande tribulação ou calamidade nos sobrevém, ou qualquer outra coisa
requeira, é nosso dever nos humilharmos com jejum, para lamentar os nossos pecados com o coração pesaroso e nos dedicarmos à fervorosa oração, para que Deus desvie de nós a sua ira, ou nos agracie com as graças que tanto precisamos. Jesus nos ensina, irmãos, então, aqui, especificamente, como nós devemos jejuar. Nós já vimos e está claro que essa prática esquecida deve ser restabelecida na vida do povo de Deus. E nós precisamos entender que Jesus está caminhando nesse bloco de ensino, Mateus capítulo 6, versículo 1 até o 18, para nos ensinar a respeito de disciplinas espirituais, a saber, 3 delas: caridade, oração e jejum. A disciplina espiritual é o exercício daqueles que têm o Espírito Santo em suas vidas. E uma das formas de você reagir à ação do Espírito Santo com quebrantamento, fé e arrependimento é quando você vai a Ele em sinal de humilhação, promovendo um jejum para restabelecer a sua dependência e dizer para você mesmo, e não para Deus. Jejum não é que você dá ordem a Deus ou então estabelece aquilo que Deus deve fazer porque você está fazendo um grande ato. Jejum é estabelecer para você mesmo o quão necessitado e miserável você é. Você fica um dia sem comer nada, 24 horas, e toda vez que você olha para um pão ou para algum tipo de alimento, você vê o quão necessitado você é de Deus. Nós precisamos notar, irmãos, que a prática de jejum na vida dos discípulos, em um momento tão acalorado desse assunto, onde eles não conseguiam expelir um demônio, Jesus os repreendeu pela falta de fé deles e disse: há determinadas castas de demônios que só são libertas com jejum e oração. Jesus não está estabelecendo um poder mágico no jejum. Jesus está dizendo que a falta de depender de Deus provoca incredulidade no coração dos seus discípulos. E eles, dessa maneira, não conseguem enxergar o poder de Deus tão grande, suficiente para repreender um demônio e imediatamente fazê-lo retirar daquela pessoa que está possessa. Também observamos, irmãos, através da vida da igreja primitiva, que para a escolha e para a importante escolha e para a importante designação de líderes, a igreja jejuava. O que nos faz um texto completar o outro. Para grandes tarefas espirituais, nós devemos dedicar-nos a Deus numa vida piedosa, em quebrantamento, e uma das formas de nos levar a isso é o caminho do jejum. O que jejum não é, então? Diante do texto apresentado aqui, nós vamos olhar, irmãos, presta atenção. O que o jejum não é? Jejum não é uma forma de você aparecer aos outros, ou ter a aparência aos outros de que você é piedoso. Quando você jejua, você não está tentando demonstrar para alguém alguma coisa. Você está errado se você pensa dessa maneira. Muitas pessoas, e eu vi isso no neopentecostalismo beira dos meus pés durante muito tempo, que a prática do jejum era uma forma de muitas pessoas se tornarem prepotentes sobre outras, dizendo o quão elas eram espirituais por fazer aquilo. Não é a amostra pública de fé. Primeiro. Segundo, o que não é jejum? Jejum não é dieta. Não é para um bem-estar pessoal que você jejua. Dieta é bom. Se você está com uns quilinhos a mais, se você está com algum problema de saúde, se você está enfrentando algum tipo de privação que está te provocando algum problema, alguma doença, dieta vai ser bom, vai te abençoar.
Mas dieta é diferente de jejum. Dieta é para um benefício pessoal e um benefício material. É diferente. O que não é jejum? O que não é jejum? Um poder mágico que você se apodera para conseguir conquistar aquilo que você quer. Muito pelo contrário, irmãos. Nós vamos observar Jesus ensinando. Ele disse: quando vocês jejuarem, não se mostrem com aparência triste. Ou seja, não é uma demonstração. Você não é chamado a jejuar e esfregar nos outros dizendo que você está jejuando. Então, qual é a maneira certa? Você deve jejuar. E o texto nos aponta o seguinte: você deve jejuar em secreto. No versículo 18. E nos completa no versículo 16 a ideia dizendo que nós não devemos apresentar-nos tristes. Estou jejuando. Aí eu paro de cortar o cabelo, né? Está na régua. Paro de lavar o rosto, fico cheio de remela. Não, aí não é jejum. Aí é mulambice, né? É diferente. É no secreto, mas muitas pessoas também confundem isso aqui, que parece que quando estão jejuando, se elas falarem com alguém que está jejuando, acabou o jejum delas. Quebrou o jejum. Descobriu, me pegou. Puxa vida, estava tão perto de conseguir minha vitória. Não, se você estiver jejuando e alguém te oferecer uma comida, não é falta de educação sua falar: não, irmão, não quero comer não, porque hoje eu estou me privando de se alimentar. Eu estou de jejum. Jesus nos ensina que a expressão externa não deve ser modificada por uma busca sincera dentro do seu coração. Eles mudam o rosto. E aí os fariseus, eles não tinham entendido no coração o que tinham que fazer, mas eles queriam expressar uma imagem de falsa piedade. E aí eles ficavam tristes, sujavam o rosto, o que era comum, via de regra, nas práticas de jejum antigo-testamentárias. Olha como Jesus está transitando a ideia para o povo de Deus. Na transição da lei, na lei do reino, o discípulo, ele não jejua com a expressão externa, ele jejua com o coração, ele jejua com a alma. É um jejum que vai mexer com a sua apetite espiritual e não com a sua expressão e fisionomia física, irmão. Quando Jonas vai a Nínive e prega, um rei pagão proclama o quê? Um jejum. E aí eles se sujaram de cinza, eles vestiram panos de saco, em sinal de humilhação. E a expressão de arrependimento foi aceita por Deus, porque o coração se arrependeu antes da expressão. Nós vamos observar, irmãos, que a orientação de Jesus é a seguinte: ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça, e calma que eu vou te explicar isso para você não chegar em casa e pegar o óleo de cozinha e espejar na sua cabeça. Ponha óleo na cabeça e lava o rosto. Passar o óleo, o azeite de oliva, que é o óleo que a Bíblia se refere, tinha um significado muito expressivo na vida do povo. Afinal de contas, o azeite significava provisão e alegria na vida do povo de Deus. O que nos leva a entender que Jesus está dizendo: vocês entenderam até aquilo que é exterior de modo errado. Passar o óleo, se ungir, é uma expressão de provisão e alegria. Ou seja, significa que vocês estão vindo a Deus em arrependimento para que em Deus vocês tenham provisão e alegria no viver de vocês. Nós precisamos entender na aplicação desse versículo que Jesus nos chama simplesmente para a gente passar o nosso perfuminho, ficar bem limpinho, bonitinho, para que nós não venhamos achar que
o nosso exterior diante dos homens vai significar alguma coisa diante de Deus. Não, o que significa diante de Deus é um jejum sincero, secreto e zeloso. Qual é a recompensa do jejum? O texto termina nos dizendo no versículo 18: e o seu pai que te vê no secreto o recompensará. A recompensa do jejum, eu posso destacar algumas delas aqui para os irmãos. Primeiro, quando você jejua, você está se dedicando em depender mais de Deus, e isso te leva a ter uma vida de quebrantamento. Quando você jejua, você está sendo conduzido pelo Espírito Santo a expressar um coração que entende a realidade do pecado e se sujeita a um Deus que é cheio de graça e amor. Por último, a prática do jejum, uma prática esquecida, é um chamado, irmãos, para nos achegarmos a Deus. Quero aplicar da seguinte forma: primeiro, vai jejuar, irmão. Estabeleça um compromisso, uma disciplina espiritual na sua vida, de modo que você vai notar que aquela disciplina, ela tem diretamente influência sobre a sua espiritualidade. Motivo da grande baixa da espiritualidade na vida do povo de Deus: a falta de disciplina espiritual. As mais importantes disciplinas espirituais: leitura da Bíblia e oração. E o que é como se fosse uma âncora para a sua alma na leitura e na oração? O jejum. Quando um atleta ele está em tempo de competição, ele se dedica a fazer duas coisas, e três, se a gente for considerar uma totalidade de um viver de um atleta de alta performance em tempo de treinamento para a competição. Ele vai fazer três coisas: ele vai treinar, comer e descansar. Treinar, comer e descansar. Um crente que está correndo a carreira da fé e está exercendo de modo direto o exercício de se preparar para a chegada final, para receber a coroa da vida, ele deve se dedicar em treinar, se alimentar e descansar. Ele treina lendo a Bíblia e orando. Ele se alimenta lendo a Bíblia e orando. E ele descansa quando ele entende a sua dependência de Deus, quando ele depende. O que nos leva a uma dependência sublime de Deus: jejum. Meu amado irmão, talvez está na hora de você fortalecer alguns pilares espirituais na sua vida. Talvez está na hora de você estabelecer alguns pilares espirituais na sua casa. E você deve buscar na palavra de Deus e se colocar diante de Deus em jejum, proclamando a Ele a sua dependência. Dependência significativa, dependência que a sua carne sente. Abnegação, expressão diante de Deus do quanto você é limitado, e uma forma de se expressar para a sua natureza pecaminosa, de que você tem tantas falhas e precisa tanto depender
de Deus é o jejum. Que Deus chame o seu povo para jejuar. Que Deus chame o seu povo para entender e compreender o quão importante é voltar-se para Ele em jejum. Pastor, se eu jejuar, eu vou receber uma bênção? Não sei, irmão. Pode ser. Uma das formas de você ir a Deus e depender dEle, e dizer: Senhor, eu preciso tanto que o Senhor me conceda. O Senhor sabe melhor para a minha vida, mas eu estou humilhando-me diante do Senhor, para que o Senhor me ensine o que é melhor para mim. Jejum. Se você jejuar, eu tenho certeza que talvez Deus não te dê o que você quer, mas eu tenho certeza também que Deus vai te dar mais dele sobre a sua vida, e isso já deveria ser satisfatório para você e motivo suficiente para que você estabeleça essa disciplina na sua vida. Vou ficar 3 dias sem comer então a partir de hoje. Pastor, você vai passar mal. O que vai acontecer com você? Você vai passar mal. Vai te dar uma gastrite, vai te dar um problema de saúde. Para de querer ser um atleta de alta performance no primeiro treino. Já viu gente que nunca foi na academia, aí vai na academia no primeiro dia, quer sentar no supino e levantar 30, 40 quilos de cada lado? Não vai levantar. Faz com a barra pura. É assim que a gente aprende com os melhores profissionais, né? Calma, aprende o movimento primeiro. Uma das coisas na academia que mais me deixa é quando eu vou fazer aquele movimento daqueles aparelhos, e aí o movimento é chatinho. Eu sei que eu aguento o peso, mas o movimento é chato. Se você não aprender o movimento, você não consegue fazer com o peso que você consegue puxar. Aí você tem que aprender o movimento. No exercício do jejum, aprenda primeiro o movimento, irmão. Vai para casa e estabeleça um jejum que esteja ao seu alcance. Estabeleça um limite, ou um sinal de limite. Não fique sem tomar água, por exemplo, no seu primeiro jejum. Já te dará segurança para você saber até quando você aguenta. Tranquilo, para você na próxima exercer e estabelecer um jejum melhor, mais amplo. Nós precisamos começar para poder experimentar os rios de graça, desse grande meio de graça, que é a prática do jejum. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós queremos colocar os nossos corações diante do Senhor e pedir ao Senhor, Deus, que possa nos atrair para mais perto de Ti, ó Deus. Que a Sua palavra possa nos encharcar, que o Senhor possa gerar em nós aptidão espiritual e que a nossa busca, a nossa fome do Senhor possa ser satisfeita na Sua palavra, no ouvir, no ler, no compartilhar a Sua palavra. Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos ensinar a ter uma vida piedosa, de disciplina espiritual, e que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, estabelecer compromissos espirituais que nos levarão a aniquilar a nossa natureza pecaminosa e a nos encher do Espírito Santo. Deus, que nós possamos olhar para o nosso casamento e entender a necessidade de nos colocar diante do Senhor em dependência para que o Senhor nos fortaleça. Olhar para a nossa criação de filhos e ver como nós devemos ser dependentes do Senhor para instrução, disciplina e condução no crescimento dos nossos filhos.
Deus, que nós possamos olhar para as tarefas eclesiásticas e entender o quão necessário é ser dependente do Senhor. Que nós possamos olhar para aquilo que nós temos debatido, conversado, estabelecido, e ver em nós a urgente necessidade de ir ao Senhor em dependência. Deus, mova o coração do seu povo em direção a Ti. Use o jejum para que nós possamos ser quebrantados e cheios do Seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, amado. Nós queremos estar sempre nos fortalecendo nas nossas disciplinas espirituais. Nós queremos também estar sempre nos relacionando, vivendo em comunhão, tendo convivência. Para isso nós temos tido todo domingo o café da manhã servido, para que nós possamos nos ajuntar, conversar, nos conhecer, compartilhar, desfrutando da bênção da comunhão. Que você possa, amado irmão, se sentir cativado a isso, a participar com a gente. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Tenha um restante de semana abençoado.